Prezados ilustres, sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de traduzir o direito, de trazer aqueles termos jurídicos complexos para a linguagem usual, para que todos possam compreender, para que a informação chegue a todas as pessoas. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e aqui eu trago convidados que vão trazer uma luz para que todos entendam aqueles determinados temas. Hoje vamos falar sobre 3 temas muito interessantes. O primeiro é a compra de imóveis nos Estados Unidos. Você que tem um dinheiro sobrando, quer investir de uma forma diferente, muito rentável, preste atenção nesse podcast, porque ele pode ser um divisor de águas para você. Outro tema que a gente vai trabalhar é a questão de factory, como funciona, qual é a diferença entre eles e o agiota, eu ouvi uma frase que era factory é o agiota legalizado. E por fim, então vamos trabalhar essa questão de factory, ela até como investimento, tudo isso vão ser temas que a gente vai trabalhar e mastigar aqui para vocês. E por fim, vamos falar também de holdings. Você que tem uma empresa e quer proteger o seu patrimônio, existe a possibilidade de você montar uma holding em que você vai ficar blindado. Seu patrimônio não vai ser atingido nem por ações cíveis, ações trabalhistas. A gente vai falar sobre os motivos de se abrir uma holding, sejam os motivos mais puritanos e os motivos mais obscuros. Fica com a gente que a gente vai traduzir tudo isso para que você entenda tudo do que a gente está falando. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Peço que compartilhe o vídeo, comente, curta e ainda acione as notificações para que sempre chegue informação que tem algo novo no nosso canal. Isso se você estiver assistindo a gente pelo canal do YouTube, o nosso podcast Direito Ilustrado. Agora, se você estiver vendo pela TV todo dia, por favor, mande os seus comentários para nós para que a gente saiba que você está acompanhando a gente pela TV. Vamos lá, o nosso convidado hoje aqui é o Lucas Brancati. Lucas, a gente se conheceu há um bom tempo. Sim. Quando a gente participava de um grupo de empresários. E a gente manteve uma amizade, é incrível, porque fazia muito tempo que a gente não se falava, mas eu sabia que ele tinha a expertise, né? Tinha a especialidade desses assuntos que eu queria trazer para que todos entendam. E quando chamei, de pronto ele atendeu o meu convite, aceitou. Isso mostra a sua coragem, a sua determinação e a sua amizade por mim. Se apresenta para a turma aqui, Lucas. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, deixa eu agradecer aqui, o convite está aqui, é uma honra de participar do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Brancati, sou advogado, administrador de empresas, trabalho com direito imobiliário há já alguns anos, fiz pós em direito imobiliário e nessas andanças no mundo imobiliário eu acabei tomando conhecimento sobre como trabalhar com imóveis no exterior, fiz parcerias com empresas imobiliárias lá de fora, fiz um curso em 2016 lá em Miami, onde eu aprendi a trabalhar com imóveis nos Estados Unidos e tenho uma empresa de factoring, então isso me dá aí a qualificação e a liberdade para falar sobre esse assunto. E nós nos conhecemos de fato num grupo de empresários e aí mantivemos relacionamento e desde sempre a amizade nossa sempre foi muito boa. É verdade. Inclusive, numa época que eu estava querendo vender a casa dos meus pais, era na imobiliária dele que ficou anunciada lá por um bom tempo. Aí meus pais voltaram e não quiseram mais vender a casa, então acabamos tirando de lá. Vamos lá, Lucas, conta pra gente. Qual a sua idade e quanto tempo você já advoga? Eu tenho hoje 37 anos de idade e eu advogo desde 2012. Certo. Então, 12 anos. Casado, filhos? Sou casado, tenho uma filhinha de 3 anos, maravilhosa, Catarina. Legal. Que legal. Manda um beijo pra esposa e pra filha. Catarina, um grande beijo. Naira, um grande beijo. Amo vocês duas. Também tenho amizade com ele por causa do irmão. O irmão foi a primeira que conheci. Primeiro conheci seu irmão, né? Primeiro conheci o meu irmão. O Tomás, ele começou no grupo de empresários antes do que eu e depois nós acabamos trocando. E grande abraço para você também, Tommy. Bom, vamos lá. Entrando agora numa questão aqui de trabalho, aliás, eu quero já mandar um abraço para os meus amigos do Beach Tênis, do Clube do Bosque, que todos aqui vão assistir esse podcast, porque eu sei que ali muita gente tem interesse nesse assunto. Não vou nomear as pessoas, né, para não também ficar indiscreto, mas recebam todos aqui o meu abraço. E eu quero entender dessa questão de imóveis nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode comprar um imóvel nos Estados Unidos? Qualquer pessoa pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Então, se você falar assim, tem alguma limitação? Não. Você pode comprar
basta que você tenha dinheiro para fazer essa aquisição. Então, o imóvel nos Estados Unidos você acaba buscando cada um tem sua particularidade da razão pela qual busca um imóvel nos Estados Unidos. Alguns buscam como uma segunda casa para veraneio, outros buscam para investimento, outros buscam mesclar essas duas opções, veraneio com investimento, ter uma receita de locação, mas qualquer pessoa pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Mas ela tem que estar regular aqui, por exemplo, a pessoa tem problema com questão tributária no Brasil e ela tem o dinheiro fora. Ela pode fazer esse trabalho de comprar lá sem impedimentos aqui, é avisado aqui na COAF, tem informação, vem para a Receita ou fica a informação só lá? Vamos lá. Não há impedimento para você comprar um imóvel nos Estados Unidos. Sua vida no Brasil é uma, sua vida no exterior é outra. Só que hoje existem comunicações, troca de informações, você tem que preencher algumas declarações anuais de bens no exterior. Então, se você tiver um imóvel lá, você vai ter que declarar no seu imposto de renda. Aqui. E Exato. se, por exemplo, eu tenho um imóvel lá e eu começo a sofrer um monte de ação judicial aqui no Brasil, eles conseguem penhorar o meu imóvel de lá? É mais difícil. Não é uma coisa prática, porque você envolve carta rogatória, você encontrar o imóvel lá... Já é difícil de achar aqui no Brasil? Já é difícil de achar aqui no Brasil, porque o que acontece? Geralmente o imóvel você pode comprar na pessoa física, embora não seja recomendado, mas você vai montar, às vezes, uma empresa nos Estados Unidos e comprar o imóvel dentro dessa empresa. Às vezes vai aparecer que você tem cotas daquela empresa e não vai aparecer o imóvel. Então fica muito difícil de encontrar, uma forma de você blindar o patrimônio também. Que vai lembrar o terceiro tema que a gente vai falar, que é da holding, mas aqui uma coisa acaba estruturando a outra, né? Aliás, essa empresa de administração do imóvel de lá pode ser uma holding. Pode, nada impede. Perfeito. E qual que é a diferença entre adquirir um imóvel aqui no Brasil e adquirir um imóvel no mercado americano? Adquirir aqui um imóvel no Brasil, você geralmente vai conversar com outra parte, às vezes por intermédio de um corretor, às vezes por conhecer a outra parte envolvida, você vai visitar o imóvel, aquele processo que todos aqui já estão acostumados a fazer a compra do imóvel, vai no cartório, faz uma escritura, um contrato particular de compra e venda, leva registro e tem o imóvel. Nos Estados Unidos, o trâmite inicial de comprar um imóvel não é tão diferente. Você vai entrar em contato com algum corretor, o corretor vai entender o que você está procurando, vai apresentar algumas opções e você vai fazer visita. Aí começam depois, na hora que você faz a proposta, vão começar algumas diferenças na aquisição. Por exemplo, aqui você tem o cartório. Para você transferir o imóvel, você precisa passar no cartório, tem toda uma formalidade. E um custo significativo. E todo um custo significativo. Lá, o fechamento da compra do imóvel, eles chamam de closing, que você vai fazer numa title company ou com algum advogado e depois o registro é feito numa repartição dentro do condado. São os estados deles. Na verdade, você tem o estado, você tem o condado que tem várias cidades internas. Certo. Então, condado seria uma região dentro do estado. Exato. Ok. E aí o condado ele tem um departamento que é o departamento de registros. E aí o advogado, o closing agent, que é uma title company, é um cartório, um notário, um advogado, ele está apto a olhar toda a documentação, a fazer toda a documentação e depois ele leva registro. Traduzindo, literalmente agora traduzindo para vocês, company, title company, empresa de títulos. Que é semelhante até um cartório de registro de títulos. E, né, pelo menos a terminologia. E closing agent seria o agente de fechamento, ou seja, aquele que vai concretizar o negócio. Às vezes eu falo aqui com as palavras, os nomes que eu conheço. Eu me comprometo a traduzir, fica tranquilo. Mas literalmente traduzir. Às vezes é do juridiquês, às vezes é do inglês. Eu vou tentar facilitar. Realmente é uma pessoa que está apta a preparar todas as documentações e levar esse documento a registro. Aqui no Brasil, obrigatoriamente, você precisa passar por um cartório. A não ser quando você faça um contrato de financiamento imobiliário, que o próprio contrato do financiamento ele é registrável.
Até para carreira de advogado. Eu já ouvi falar de muitos advogados brasileiros que vão para os Estados Unidos, que não podem advogar, porque aí você tem que passar pela BAR, que é o exame da OAB dos Estados Unidos, e também tem que ter o título de bacharel nos Estados Unidos, até porque são outras leis. Não dá para você usar o seu conhecimento de leis do Brasil para advogar nos Estados Unidos. Porém, existem carreiras que não há essa necessidade. Eu ouvia falar que era o estilo paralegal, que seria um despachante, e talvez seja uma das atividades que possa se exercer. Essa parte de conhecimento das atividades que o advogado pode ou não exercer nos Estados Unidos, eu não sou muito familiarizado. Dá para fazer também, o que eu vejo muita gente é ir para lá e advogar no Brasil. Porque hoje em dia processo sendo digital, sendo tudo online, e aí ele explora o mercado de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então o cara tá lá e tem um inventário da família dele aqui, contrata o advogado lá para advogar aqui. Você só tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você tiver o green card ou uma autorização para morar lá, você tá tranquilo, você pode ficar lá o tempo que você quiser. Se você não tem essa autorização, tem só um visto de viagem, turismo, você, salvo engano, não pode ficar mais do que 180 dias por ano nos Estados Unidos. Certo. Então, você tem que tomar esses cuidados e não extrapolar, senão você pode ter problemas. Estar legalizado e vai ficar tudo documentado que você está lá há mais tempo, Exato. E se você tiver remuneração nos Estados Unidos, você pode, talvez, ter... E você está exercendo a advocacia lá, talvez você pode ter algum problema lá. Então, tem que tomar cuidado para você não encaixar como um trabalho, uma prestação de serviço nos Estados Unidos, mas uma prestação de serviço no Brasil. É importante falar isso porque boa parte do nosso público, apesar de não ser o objetivo, mas como a gente trata muito sobre assuntos de direito, muita gente que assiste a gente é do ramo do direito, advogados recém-formados, advogados já de um tempo de carreira, então é importante também mostrar esse lado, essa oportunidade, às vezes, Mas assim, você advogando, prestando serviço no Brasil, protocolando suas petições no TJ São Paulo, na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista, atendendo clientes do Brasil, mas remotamente via Zoom ou qualquer outra plataforma digital, eu não vejo óbice para você fazer isso. Seria como se fosse um home office, porque você está atendendo clientes brasileiros com demandas brasileiras, sem ser nos Estados Unidos, e você vai estar recebendo provavelmente no Brasil. Eu sei que na Califórnia e na Flórida existe um acordo em que você pode abrir um escritório. Lógico, tendo aí a devida documentação da sua estadia nos Estados Unidos, mas você pode abrir um escritório de advogado brasileiro para brasileiros. Ou seja, você pode ter um local físico, que hoje em dia nem faz mais tanto sentido um local físico, já que a maior parte dos atendimentos que a gente tem até no meu escritório são online. Mas você tem esse direito. Sim. Então, você seria advogado lá, mas não para os americanos. Enfim, seguindo aqui no nosso roteiro, você conheceu como esse mercado de compra de imóveis nos Estados Unidos? Em 2016, eu estava conversando com um amigo e ele me apresentou um evento que ia ter em Miami, chamava Café Imobiliário. E ele falou, olha isso aqui, que legal. Na época eu estava olhando para imóveis nos Estados Unidos, eu tinha essa curiosidade já, falei assim, legal, vou participar disso daí. Aí eu entrei em contato com os organizadores do evento e fui para os Estados Unidos, fui para Miami. Uma semana lá, nós ficamos imersos dentro de uma imobiliária local, fundada por um brasileiro, mas que está desde os anos 90 nos Estados Unidos. E aí visitamos vários empreendimentos, eles nos apresentaram como funciona o mercado, os cuidados que têm que ser observados na compra de um imóvel, como funciona a questão da corretagem, o portal imobiliário deles, que é o MLS, que é legal até nós comentarmos sobre isso, é bem diferente da forma como os imóveis são divulgados aqui. E aí eu me familiarizei. É um portal só? Explica mais sobre isso, por favor. Aqui no Brasil, quando você vai divulgar imóveis, você tem várias imobiliárias que têm os imóveis divulgados dentro da imobiliária e as imobiliárias acabam colocando isso em portais imobiliários aqui dentro do Brasil. Então, você acessa um portal imobiliário, você tem 10 anúncios do mesmo imóvel. Sim. Valores diferentes, condições diferentes, às vezes metragem diferente, você fica com mais dúvida do que com segurança sobre aquele imóvel. Será que os dados estão corretos? Será que não? Lá você tem geralmente um portal que chama MLS Multiple Listing Service, que é um portal onde estão todos os imóveis lá. E geralmente como que funciona? Você tem o corretor do vendedor do imóvel, você tem o corretor do comprador. O corretor do vendedor do imóvel, ele pega uma autorização
do proprietário para divulgar aquele imóvel, cadastra nesse MLS. Na hora que ele faz o cadastro, ele é o detentor daquele imóvel dentro desse cadastro. E ele já segura metade da comissão da negociação. E na outra ponta, o corretor que está atendendo a pessoa que quer comprar, ele acessa o MLS e tem todos os imóveis daquele estado dentro do MLS para ele consultar e negociar. E o MLS ele é interessante porque ele não deixa de ter duplicidade de imóvel. Então, se você fez uma captação, fez um listing, que eles falam, e cadastrou dentro desse portal unificado deles, aquele imóvel é seu. Então, o outro corretor ele não vai entrar em contato com o proprietário, ele vai entrar em contato com o corretor responsável por aquele imóvel e aquele corretor responsável por aquele imóvel que vai fazer todos os trâmites e conversas com o proprietário. Óbvio, isso para imóveis usados, lançamentos lá é um pouco diferente. Entendi. Mas é bem interessante porque você evita conflito de interesse. Você tem um corretor que atende a quem está querendo comprar, você tem um corretor que atende a quem está querendo vender, e eles se conversam, dão segurança para ambas as partes, proprietário e comprador, e depois eles dividem a comissão. E evita também a concorrência desleal, a prostituição do mercado, evita toda essa... Evita. Um golpe atrás de golpe que a gente vê no setor imobiliário. Exato. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muito bypass, você tem práticas desleais pelas imobiliárias, pelos corretores, você tem muito corretor pro forma, que não é de fato corretor, não tem o Cresce. Então é relativamente complicado. Lá o mercado é muito mais profissional, tem fiscalização, então... Acredito até que vai ter gente especialista em colocar o imóvel na plataforma e nem se preocupe em querer vender. Por quê? Porque já vai ter alguém vendendo. Sim. Se ele ficar com muitos imóveis já colocados ali na plataforma, ele já vai ter uma garantia de um rendimento significativo. Sim, dependendo da imobiliária lá nos Estados Unidos, como ela está estruturada, tem pessoas que são específicas para captação de imóveis. Tem pessoas que são específicas para atender cliente, vai de acordo com o perfil do corretor, com o objetivo dele e onde ele se enquadra melhor. Onde ele se insere, exatamente. Exato. Foi o que eu imaginei. Outra coisa que é interessante, aconteceu com um amigo meu, o Alexandre. Alexandre, tudo bem? Tá assistindo o nosso podcast? Comenta aqui. O Alexandre, ele chegou a conhecer um apartamento, gostou do apartamento, o valor estava no que ele podia, fez uma proposta com um valor um pouquinho menor, só para proposta, né, para ver. Aí a pessoa falou assim, não é 200, que era o que estava anunciado, é 250. Pô, mas peraí, quando eu fiz a proposta, foi aceita a proposta do lado de lá, sabe, foi aceito no sentido da imobiliária receber a proposta para encaminhar para o proprietário, e só depois o proprietário, não, mas não é 200, 200 é um valor fictício, não lembro exatamente, é 250 agora. O valor que está aí no seu portal está desatualizado. Essa situação, ele falou, Renan, agora eu quero que venda pelo valor que estava lá escrito. Só que aí eles não confirmaram, já tiraram do ar, né? E ele vai ficar complicado, porque o cara também tem direito de vender pelo que ele quer vender. Não é só porque um dia já foi anunciado por aquele valor que ele tem que manter. Sim. Mas eu entendo que dessa forma, você vai ter que soletrar para mim depois o nome desse portal nos Estados Unidos. MLS. MLS? MLS. Tá. Ali vai evitar essa questão de ficar desatualizado o valor, certo? Eu acredito que sim. E ainda vai obrigar, de fato. Se você anunciou no MLS nesse valor, agora você tem que vender por esse valor. Se você quisesse atualizar, tinha que ter colocado essa informação. Eu nunca vi isso acontecer. Óbvio que eu já acompanhei algumas coisas lá, algumas negociações, mas não foram quantidades bastante como acompanhei aqui no Brasil. A vida é mais voltada aqui no Brasil. Mas eu nunca vi isso acontecer. De toda forma, quem faz o lançamento das informações no portal é um corretor. E o corretor não é o proprietário. Então, o corretor não está isento de risco de ter preenchido algum dado errado. Então, eu não sei responder como funcionaria uma eventual divergência. Aqui no Brasil você já viu? Valores. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil é comum, né? A pessoa... Faz até para captar, né? O cara vai lá e já que já tá lá, fica. Aqui no Brasil é comum. A pessoa anuncia o imóvel por um determinado valor, depois ela descobre que o vizinho está vendendo mais caro, não comunica o corretor vai trazer uma negociação e fala, não, mudei, repensei o preço. Então, acontece. Aqui é bem comum. Qual que é a melhor forma de comprar um imóvel nos Estados Unidos e quais são os custos que envolvem uma compra lá? Você pode adquirir o imóvel diretamente na pessoa física. Às vezes é muito mais simples, porque você acaba não precisando de uma estrutura para isso.
Só que você tem algumas desvantagens. Por exemplo, no caso de um falecimento, você vai pagar muito imposto se você comprar na pessoa física. Se eu não estiver enganado, nos Estados Unidos hoje o imposto para transmissão causa mortes gira em torno, que é o ITCMD nosso. aqui, gira em torno, acho que próximo de 40%. Então é uma pancada. Aqui é 4%. Então, lá se você... Aqui no estado de São Paulo, né? Não posso falar por todos, mas no estado de São Paulo, 4%. Mas se você morrer lá e seus herdeiros precisarem fazer a transferência do imóvel, vai custar caro. 40%? Pode chegar até 40%. Então, muita gente opta por montar uma estrutura de empresas, colocar o imóvel dentro da empresa. E os filhos são sócios da empresa. Eles são sócios da empresa. Só que acontece, se você for sócio de uma empresa nos Estados Unidos, você vai ter que fazer a transferência das cotas. Então, muita gente opta por fazer uma estrutura de abrir uma empresa num paraíso fiscal ou algum outro país, às vezes pode até ser no Brasil mesmo, e essa empresa é dona de cotas de outra empresa nos Estados Unidos. Ou essa empresa é dona do imóvel nos Estados Unidos. Entendi. Porque daí, o que acontece? Quando você vem a óbito, seus herdeiros vão fazer o inventário no seu país, ou se tiver no paraíso fiscal, não tem nenhuma questão do inventário, só transfere automaticamente a propriedade de acordo com as regras daquele país. E aí, nos Estados Unidos, a empresa que é dono daquele imóvel ou das cotas da empresa aberta nos Estados Unidos é a mesma que já existia, só transferiu as cotas dessa empresa ou no seu país de origem ou no país que você tem essa empresa aberta. Então, foi uma estrutura que eles ensinaram lá em 2016, quando eu estive no curso, e que aparentemente funciona bem. Você consegue eliminar os custos de falecimento. Porém, é uma estrutura mais cara. Então, você tem que manter contabilidade aberta nos Estados Unidos, nesse outro declaração país. Anual disso. Você tem que declarar no seu imposto de renda. Aí no Brasil você tem... Se você tiver um patrimônio superior a um determinado valor, você tem que entregar algumas declarações formais aqui no Brasil. Então tem todo um trâmite. E aí você tem que observar isso. Mas fora isso, funciona bem. E como que eu faço para encontrar o imóvel ideal? E para quem vale a pena fazer esse tipo de trabalho de aquisição? É pelo MLS? Primeiro ponto, você tem que saber para que você quer o imóvel. Você quer para usar? Só você vai usar? Provavelmente não, né? Ou você quer para alugar, ter renda? Ou você quer para usar de vez em quando e alugar quando você não estiver lá para pagar os custos? Acho que esse é o mais básico. Ou para ter uma básico. outra renda. Acho que esse é uma das formas mais inteligentes, mais atraentes que a maioria dos brasileiros gosta. E acaba evitando um gasto em dólar. E quando viaja já tem onde ficar. Quando viaja já tem onde ficar. Então acaba sendo uma questão inteligente. Então assim, primeiro ponto, você tem que saber para que você quer o imóvel lá fora. Por que você está buscando esse imóvel? Segundo ponto, você pode até... Eu não sei hoje se você consegue acessar diretamente o MLS ou se você vai precisar de um corretor para fazer a busca desse imóvel dentro desse portal. Acredito que você vai precisar de um corretor. Então a segunda dica que eu dou é pegar alguém da sua confiança lá fora ou alguém aqui no Brasil que tenha os contatos com... Você consegue abrir o MLS? Você tem esse... Não tenho acesso hoje. Você precisa do seu parceiro de lá? Eu tenho alguns parceiros lá. Entendi. E aí eu consigo entender o que as pessoas querem, converso com esse parceiro vai apresentar algumas possibilidades, e aí, se você quiser comprar um imóvel, às vezes você não precisa nem ir para os Estados Unidos. Obviamente que eu sempre recomendo, visita, vê se você gosta, se está dentro do... Conhece a vizinhança, vê o horário do sol na hora que nasce. Exatamente. Ver onde bate o sol. Mas se você quiser, você hoje não precisa ir nos Estados Unidos. Barulho. Você pode nomear um procurador que vai fazer toda a tramitação da compra do imóvel lá. E para eu ter acesso a esse MLS com esse parceiro, tudo tem um custo ou não? Porque, por exemplo, se eu quiser comprar alguma coisa no Brasil, eu não tenho custo nenhum para ver. Né, para sondar. Agora, nos Estados Unidos, como já envolvem outros profissionais... Se você quiser ver o imóvel, você vai ter que viajar para lá. Não, sim, mas vê no portal. Mas não. Não tem. Não. Você vai entrar em contato com o corretor, ele vai te mandar... às vezes ele tem uma imobiliária que tem um site próprio, que tem os imóveis que eles captaram, que são captações próprias, que vai estar no MLS, mas às vezes eles colocam em destaque no portal da imobiliária deles. Mais fotos. Exatamente.
Às vezes ele vai pegar as informações, vai te mandar por WhatsApp, vai te mandar por e-mail, vai pegar do MLS e vai mandar para você vai conseguir analisar. Mas esse primeiro trabalho não tem custo. A remuneração do corretor ela geralmente vem no êxito, que é a comissão. Entendi. E quais são os cuidados que a gente tem que ter quando vai comprar e quais são os custos da manutenção de um imóvel lá? Tá, primeiramente você tem que estar bem assessorado, porque é um país diferente, com leis diferentes, com regras diferentes, então você tem que saber onde você está entrando. Um bom assessoramento vai falar, compra na pessoa física, compra na pessoa jurídica, dependendo do valor do imóvel, às vezes ainda compensa você comprar na física, dependendo do valor do imóvel, se for muito mais também, caro, né, de repente. Se é um sócio. Então, primeiro ponto, está bem assessorado. Põe já no nome do filho, né? É. E aí o corretor vai te dar informações iniciais. Aí ele vai depois indicar o agente do fechamento, que é aquele closing agent, que vai fazer toda a questão dos registros. Então, na hora, o closing agent, que é esse agente do fechamento, ele vai checar, o imóvel tem dívida, não tem dívida, está apto a fazer registro, vai checar todas as informações, vai fazer a due diligence, que é a auditoria do imóvel, ver se está tudo certinho, vai falar, tá beleza, então você vai fazer a compra. Que é o que a gente faz no Brasil também. Vai assinar o contrato e vai levar, aqui no Brasil também, e vai levar esse contrato a registro. Aí depois você vai ter alguns custos de manutenção do imóvel. Você vai ter o imposto predial deles, que é semelhante ao IPTU nosso. Você vai ter que ter um seguro do imóvel. Geralmente é bem recomendável que você tenha um seguro sobre o imóvel lá, um seguro residencial. Nos Estados Unidos fala-se muito em seguro, né? Fala-se muito tudo tem seguro, é tudo. Um país que a indústria de seguros é bem desenvolvida. Para tudo tem seguro. E vocês têm gastos de manutenção, energia, água, esgoto. Básico. Não difere muito daqui. Tá. E quais são as possíveis estruturas para comprar imóvel nos Estados Unidos? E dá para financiar ou necessariamente tem que ser um pagamento à vista? A gente daqui do Brasil, financiar algo de lá? Dá sim para financiar. As estruturas basicamente são essas que eu falei. Você pode comprar na pessoa física, você pode montar uma empresa nos Estados Unidos, você pode ter uma empresa do Brasil que é sócio de uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa num paraíso fiscal que é sócia da empresa nos Estados Unidos que é dona desse imóvel. Então, as estruturas são mais ou menos essa. Nos Estados Unidos você tem vários tipos societários, LLC, C Corporation, S Corporation, mas aí eu não entendo muito, é um profissional de lá que tem que falar qual que é melhor para o seu caso. Agora, a segunda parte da pergunta foi... Se dá para financiar? Se dá para financiar. Dá sim para financiar. Geralmente, por você ser de outro país, não ser americano, eles exigem uma entrada um pouquinho maior, de 30%, 40% do valor do imóvel. Você tem que observar aqui também. Bom, aqui dá para financiar inteiro, mas vai te comer vivo. Exato. E aí você tem a possibilidade de financiar esse imóvel pelo saldo remanescente de 60%, 70%. E você financia 15, 20, 30 anos, dependendo do financiamento que você tiver acesso. Você tem informação se o juro de lá é melhor do que o daqui, por exemplo? Melhor, é bem mais barato. Hoje, aqui você tem uma taxa de juros que agora fugiu, mas 12,75, 12,25, agora não lembro certinho quanto está a Selic. Uhum. Então, os financiamentos imobiliários, dependendo se for pela Caixa, às vezes um pouquinho mais barato do que a Selic, se for por uma instituição privada, às vezes fica próximo ou um pouco acima, depende também do seu score. Lá, a taxa de juros dele tem uma faixa de 5 a 5,5% ao ano, se eu não me engano, no momento que nós estamos gravando, acho que está por volta disso daí. Então, os financiamentos deles são mais baratos. Eu cheguei a ver financiamento com taxa de 3,5% ao ano. Nossa. Então, é muito mais barato se comparado com aqui. Tanto que o mercado deles para financiamento imobiliário é muito mais avançado do que o nosso. Aqui no Brasil, tornaram-se mais vantajosas os juros, né, as porcentagens, com a questão aí da alienação fiduciária, ou seja, fica no nome do banco até você pagar, antes de você pagar não. E aí fica muito mais seguro para o banco essa situação. Você sabe me dizer se lá também fica, leasing também, né? Eu acho que o nome que eles usam lá não é alienação fiduciária igual aqui, mas existe o contrato. A estrutura é a mesma.
que a estrutura é bem parecida. O banco, se você não pagar, eles retomam o imóvel e levam a um leilão. Eles chamam isso de foreclosure. Tá. Ah, tem no GTA, foreclosure. Eu jogo muito isso com meu filho e quando você vai comprar alguma estrutura, tudo é pelo celular, abre o foreclosure e tem os imóveis para comprar, olha só. Legal. GTA é cultura. GTA é cultura. E duas últimas perguntas sobre isso. Como escolher uma localização no imóvel, de imóvel que a gente vai querer? E, por fim, o que é Triple N? Depois você me conta isso. Primeiro começa pela estrutura. Aliás, a localização. A localização depende muito do que você quer. Se você vai usar o imóvel, obviamente você vai ter que ir para um lugar que você gosta, turístico, que você vai frequentar, turístico, Miami, Orlando, alguma coisa nesse sentido. Se você quiser um imóvel que te dê uma remuneração legal, você vai ter que conversar com o corretor da região para falar onde que é mais legal eu comprar um imóvel. Orlando, Miami, alguma outra cidade, em qual bairro? Qual que vai me dar uma rentabilidade maior? Quais são as possibilidades de aluguel? Que, por exemplo, Orlando está no condado de Orange City. Você não pode alugar por temporada. Kissimmee, que é vizinho de Orlando, está no condado de Ocala. Eu não lembro muito bem o nome do condado, mas você pode alugar por temporada e basicamente é igual a Americana Santa Bárbara. Vizinho, se atravessou uma rua, tá em outro. Jeito de falar, porque as coisas são um pouquinho mais distantes lá. Mas aí você pode fazer locação por temporada. Entendi. Então você tem que conversar com alguém que entenda sobre as localizações, as particularidades de cada região. E aí, com base nisso, você vai estabelecer o lugar no qual você vai investir. E imóveis Triple N, locação Triple N, certo. Locação Triple N, são locações que o imóvel, você recebe o aluguel líquido. O inquilino do imóvel, ele já fica com a responsabilidade do pagamento do seguro, do imposto predial e a manutenção do imóvel. N em inglês é net. Net quer dizer líquido. Então, é líquido do imposto, é líquido da manutenção e é líquido do seguro, que são responsabilidades que o inquilino assume. Geralmente são contratos de prazo de duração maior, 10, 15 anos de locação, e que você já tem uma rentabilidade pré-definida, então você consegue ter previsibilidade. Às vezes, para quem está querendo investir num prazo maior, possibilidade de se alavancar, vale muito a pena. Não, o que eu estou pensando é o seguinte, entra com uma entrada é bem bonito, né? Falar assim, dá a entrada no imóvel, calcula qual vai ser o valor da parcela que vai ter de financiamento para pagar os outros 70% do imóvel, contanto que esse valor seja menor do que o valor do aluguel, e ele se paga. Você dá os 30% e esquece. Depois de alguns anos... Muita gente faz isso. E aí, por exemplo, aí que mora a parte interessante. Se você quitou o financiamento, esses imóveis geralmente são propriedades comerciais. O prazo de financiamento, se eu não me engano, ele é menor. Faixa de 10 anos, 15 no máximo. E os contratos são longos, e geralmente renováveis, ou se não renova, estende. Se não estende, você pode talvez alugar para outra pessoa no futuro, se o ponto for bom. Então, o ponto é uma questão importante para você analisar. Geralmente, os inquilinos são empresas listadas em bolsa, são inquilinos grandes que têm uma certa liquidez, e o que acontece? Quando você termina de pagar o financiamento, você já deu a entrada, pagou o financiamento, o imóvel é seu. O que você pode fazer? Você pode alavancar, fazer um novo financiamento sobre essa propriedade que já é sua, levantar um dinheiro dando ela em garantia, e usa esse dinheiro que você levantou para dar entrada numa outra propriedade, que é um outro Triple N, que você vai conseguir fazer a mesma estrutura. Entendi. Então você vai conseguindo crescer o patrimônio. Óbvio que envolve toda uma engenharia financeira, cálculo, e um planejamento legal para você não se perder e não assumir um encargo que você não consiga pagar, mas é uma estratégia que muita gente adota e que é bem interessante. No Brasil, às vezes isso não é inteligente, né? Porque às vezes o inquilino sai, deixa destruído o imóvel, você não consegue alugar de novo, tem que arrumar, tem que às vezes despejar ele, né? Então isso, por vezes no Brasil, é um tiro que sai pela culatra, porque você tá com aquilo para virar um rendimento, supor que seja um apartamento, e um apartamento com condomínio alto.
O cara saiu, você fica desesperado. Então você fica descalço na hora que o inquilino sai. Aqui, quando o inquilino sai, você tem a vacância, que é o tempo que o imóvel fica vazio. O inquilino destrói o imóvel. Você fala, vou executar garantia. Às vezes você pegou uma garantia que não é tão boa, um calção. Muita gente aluga com calção aqui. Que não paga a despesa. Não paga a despesa. Às vezes você pega um fiador, no momento que você fechou o contrato, aquele fiador é saudável. No momento que ele saiu, pode não ser. Sim. Aí você fala assim, eu quero que o fiador tenha um imóvel no nome. Tá bom, ele pode ter, mas se ele vender no meio do caminho, se você não levou o contrato, registro. Às vezes você pega o fiador... Registros, né? Quantos vão lá por na matrícula? Qual que é o custo disso? E às vezes na locação você não pode ter duas garantias. Então você pega calção imobiliária, você pega o fiador... Mas você pegar o fiador mais a calção do imóvel do fiador, dependendo do entendimento, pode dar uma dupla garantia. Aí você pode ter problema com isso. Sim. Então é complicado. Não é simples. Bom, eu fiquei interessado em comprar um imóvel nos Estados Unidos daquela forma lá de dar a entrada e financiar o restante. Bora, posso te ajudar. Vamos conversar sobre isso sim. Se você tiver interesse, procura o Lucas. Ele vai estar o contato dele aqui no GC do vídeo. E... espero que façam bons negócios. Lucas, vamos mudar o assunto agora. Vamos falar um pouco sobre Factory, que é o core business de vocês lá na empresa, né? Um deles, pelo menos. E que também traz muita dúvida. Muita gente tem medo de Factory, não sabe, não entende direito. Vamos do início. Vamos começar pelo início. O que é uma Factory? Uma Factory nada mais é uma empresa que faz um serviço, não é financeiro, mas se assemelha ao financeiro, de desconto de títulos. Então, por exemplo, dando um exemplo simples que todo mundo vai entender. Você tem uma duplicata, um boleto, ou um cheque que você vai receber daqui 30 dias, cheque pré-datado. Vamos falar o cheque, que no entendimento popular é mais fácil de compreender. Você tem um cheque que vai vencer daqui 30 dias. Aí você fala assim, eu não quero esperar esses 30 dias para receber isso daqui. Eu vou pegar esse cheque, eu vou aplicar um desconto, vamos falar que o cheque é R$100 para 30 dias. Eu vou dar 96 para você à vista, estou comprando esse cheque seu por 96, vou segurar esse cheque e lá depois de 30 dias vou depositar esse cheque e receber os 100. Vou ganhar esse ajuzinho dos R$4, e eu antecipei, que é a taxa de desconto que eu apliquei, e você recebeu o dinheiro à vista. E quem costuma ser o público que utiliza serviço de Factory? Geralmente são empresas que estão passando às vezes por alguma necessidade de caixa imediata, então precisa levantar um dinheiro para fazer frente a alguma despesa que apareceu, ou empresas que querem ter uma previsibilidade da receita, não querem esperar, então trazem o dinheiro à vista hoje para fazer algum investimento. Então, empresas que querem fazer algum investimento. Então, vem lá. Sabe onde eu tenho uma coisa semelhante? Eu tenho um curso online, né, no juri.com.br, é um curso que fala sobre Tribunal do Júri, como atuar. E ali vem a proposta, porque tem vendas que são... Agora tem até a opção de Pix programado, mas até então era só venda à vista, né? Ou parcelado em 12 vezes, e o preço é o mesmo. Então muita gente parcela. E aí vem a opção para mim de antecipar, de receber antes. Eles já fazem o desconto e eu recebo antes o valor. Já fica pronto ali esse ticket. Eu não faço isso porque eu não tenho pressa, mas se eu tiver em meses que eu preciso, vou lá, pago esse valorzinho e já recebe de uma vez. Basicamente, exatamente isso que a Factory faz. E aí, então, são pessoas que estão passando por alguma necessidade imediata de fluxo de caixa, ou que têm uma oportunidade de fazer um investimento e vão conseguir um desconto bom, se fazer o pagamento à vista, e aí a Factory vai lá, o deságio é menor do que o desconto que ela ganha. Então, existem N razões pela empresa procurar uma Factory para fazer a troca dos títulos. Às vezes pela agilidade, é menos burocrático do que um banco, o tempo de resposta é muito mais rápido. E é exigido uma garantia, um seguro? Tudo depende. Depende da análise de crédito, depende dos valores envolvidos. Então, depende do tipo de operação que quer fazer. Então, por exemplo, hoje um desconto de duplicatas, um desconto de boletos nu e cru, se o valor não for muito baixo, você pode não exigir uma garantia, dependendo da análise de crédito de quem é a pessoa que vai pagar o boleto. Você tem duas pessoas, tem o seu cliente que vai trocar e você tem a pessoa que vai pagar aquele título, aquele boleto. Você vai fazer uma análise do seu cliente quando ele se cadastra e vai fazer uma análise da pessoa, de solvibilidade da pessoa que vai pagar aquele título.
Dependendo da liquidez dessa pessoa que vai pagar, você pode exigir pode não exigir uma garantia, pode exigir. Aí tudo vai depender caso a caso. E se der errado, você bate no cara que tinha que pagar ou no cliente que te contratou? Tudo depende do que é combinado. Geralmente, eu bato primeiro na pessoa que tinha que ter pago, porque às vezes ela não pagou por um momento pontual que ela teve. Ela fala assim, olha, não paguei hoje, mas vou pagar amanhã, ou vou pagar depois de amanhã. Então, às vezes, é alguma coisinha pontual que ela está resolvendo. Então, vou entender primeiro o que aconteceu aqui. Se não resolver aqui, ó, eu vou conversar com o meu cliente e falar, olha, aquele título que você trocou comigo não deu certo, vamos fazer uma operação de recompra. Aí a gente troca o título, faz esse meio de campo. Mas primeiro eu sempre converso aqui. Quando eu converso aqui, eu já comunico o meu cliente, falo, olha, aquele título que você trocou comigo, que você descontou comigo, não foi pago. Estou conversando para entender o que aconteceu, mas fica ciente que já tem uma questão errada aqui. Aí, dependendo como caminhar, geralmente eu sempre recebo dessa pessoa aqui. Dependendo de como caminhar, o meu cliente faz a recompra desse título e tá tudo resolvido. Entendi. Quais são as taxas que são praticadas num trabalho de factory, de adiantamento aí, de boleto, Hoje, de títulos? Nós praticamos taxas na faixa de 4 a 5, 5,5%. Às vezes, dependendo do caso, do valor da operação, nós conseguimos negociar uma taxa, às vezes um pouquinho mais abaixo, mas é bem pontual. Taxa média nossa hoje está girando em torno de 4,5 a 5. Tá. E quais são os riscos da operação da factory? O primeiro risco para a factory é o risco de errar na análise de crédito, obviamente. Porque não sempre, né? Pode ser que a pessoa tenha aí a questão da compra do à vista, que vai dar um desconto melhor do que os 5% que vai pagar para a factory, né? Então aí é uma pessoa saudável. Sim. Porém também existe a figura do cara que está insolvente e não consegue recurso e vai atrás disso para poder antecipar. Para a factory, o risco básico é errar na análise de crédito. De um lado e do outro. De um lado e do outro, tanto do cliente quanto da pessoa que vai pagar. Para a pessoa que está descontando, o risco é essa pessoa aqui não pagar e talvez ela tenha que fazer uma recompra. Mas é bom a gente já fazer uma desmistificação aqui, que existe uma imagem de que a pessoa que procura uma empresa de factoring está ferrada. Não é verdade. Existe sim a pessoa que está passando por dificuldade, procura a empresa de factoring porque não tem acesso ao banco. Então isso existe, é comum. Mas existe aquela pessoa que quer agilidade no atendimento. E o banco às vezes demora para dar uma resposta. Uhum. Às vezes ela tem operação com o banco, mas o limite dela está tomado. Empresa extremamente saudável, mas ela não tem mais limite na instituição financeira. Então ela precisa de um pouco mais de crédito, ela vai na factoring. Às vezes há um descasamento entre prazo de pagamento e prazo de recebimento, que em finanças a gente chama de necessidade de fluxo de caixa. Então ela paga tudo com prazo muito curto, mas recebe tudo com prazo muito longo. Uhum. Então, ela dá uma descompensada no fluxo de caixa, ela precisa se socorrer de uma financeira, de uma factoring para fazer essa compensação. É o maior caso dos nossos clientes, está nessa situação. Entendi. Descompasso do fluxo de caixa. São clientes extremamente saudáveis, mas que tem esse desbalanço. Recebe com prazo muito longo, mas paga com prazo muito curto. Entendi. Então, aí você faz você está lá para ajudar. Entendi. Qual que é a diferença entre factory, banco, securitizadora e fundo de investimento em direito creditório? Puxa, você vai ter que traduzir tudo isso antes e depois você conta a diferença. Tá ótimo. O banco, todo mundo está acostumado. Certo. Você vai lá, abre uma conta corrente, deixa seu dinheiro. O banco também faz isso de antecipar boletos, esses pagamentos? Também faz? Faz. E sim. a taxa deles é geralmente mais baixa do que a nossa. Certo. Então, o banco, ele vai... Nós não conseguimos competir com a taxa do banco. Então, isso é o primeiro ponto. Só que, por exemplo, se o cheque ou o boleto lá que você descontou não compensou e está com saldo na sua conta, o banco não vai te avisar, vai fazer assim, ó,
vai diminuir lá o saldo da sua conta e você vai ver que ele recomprou de imediato. Não vai fazer esse meio de campo, olha, por que você não pagou? Ó, fica esperto. Isso não acontece. E eu vou dizer mais uma diferença. Trabalhar com o banco. O Lucas não falou, até porque ele não pode se comprometer com porcentagens que ele não, eventualmente não pode praticar, mas eu já trouxe clientes para ele que eu sei que a taxa foi menor. Por quê? Porque ele viu quão saudável era a operação e o quanto ele podia se comprometer. Então ele apresentou para nós aqui uma porcentagem que é segura para qualquer pessoa que chegar lá na frente, passando pelas análises. Mas, eventualmente, depois de um tempo trabalhando juntos, depois de um bom período aí de confiança mútua e do resultado, passa-se a ser possível negociar mais até por essa proximidade do cliente com você. Tudo parte do risco. Então, o que acontece? Quando o cliente entra, é a sua primeira operação com ele, vai ser uma operação mais cara. Sim. Você não conhece ele, você não conhece o cliente dele, você não sabe como é que vai ser essa operação, como que vai ser a dinâmica. Então vai ser uma operação mais cara, não tem jeito. Ao longo do tempo, você vai operando, você vai conhecendo, você vai criando um relacionamento, você visita, você vê que ele está aumentando o faturamento, que ele está vendendo mais, que o cedente, o sacado, ambos, cedente é o meu cliente, são sacado saudáveis. É quem paga o boleto, são saudáveis. Você acaba criando um relacionamento com a empresa que está pagando o boleto. Então, você vai criando uma confiança e óbvio que esse é um negócio que está voltado na confiança, ele é muito fundado na confiança. Então, ao longo do tempo, você consegue ter uma margem negocial na taxa de desconto e coisas assim. Então, dá para negociar, mas não de imediato. Voltando. Mas voltando. Fala então, o que é securitizadora e fundo de investimento de direito creditório. Então, banco é isso que todo mundo já conhece, factoring eu expliquei agora há pouco. Securitizadora. Securitizadora ela faz um trabalho muito parecido com o da factoring, só que a factoring o pessoal trabalha com dinheiro próprio. Então, o dinheiro que eu estou lá usando para adquirir, eu estou usando o meu dinheiro. Na securitizadora, eu sou uma sociedade por ações e eu posso emitir debêntures. Eu estou lá, emito uma debênture, você compra a minha debênture, peguei o seu dinheiro e estou usando o seu dinheiro para girar o desconto de títulos e tudo mais. Depois, quando eu receber essa remuneração no vencimento, eu vou te pagar aquela debênture, que é o valor que você investiu, mais um lucro pelo risco que você assumiu de deixar o dinheiro comigo. Isso é a securitizadora. Debênture é tipo um cheque que a empresa entrega para você e depois ela pega de volta. É um título de dívida. Certo. Então é como se você fala assim, eu estou confiando na sua empresa, estou deixando meu dinheiro aqui com você, você vai me pagar tanto. Beleza? Assina um contratinho, não é assim, tá? Mas para facilitar, assina um contratinho que a empresa está te devendo tanto, vai te pagar de tal forma em tal data. Basicamente é isso. Isso em direito e no mercado financeiro nós chamamos de debênture. Uhum. E aí a securitizadora pode emitir debênture. Fundo de investimento em direito creditório, ou FDIC, que o pessoal fala, que é a abreviação, ele é um fundo regulado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, é como se fosse um fundo de investimento qualquer que você aplica o seu dinheiro, um fundo imobiliário, um fundo de participações, fundo de ações, enfim, fundo multimercado, é como se fosse um fundo voltado para investidores profissionais ou qualificados, que são pessoas que têm um determinado valor aplicado já no mercado financeiro, que pode comprar a cota daquele FDIC. Eu vou pegar o dinheiro dessas cotas que ele comprou e vou usar para fazer a operação. E ele é cotista, está lá o fundo fazendo compra de recebível recebendo. Compra, recebe. Só que qual que é a vantagem do FDIC? A tributação é muito menor. Só que para você ter um FDIC, você tem que ter uma operação muito maior. Porque o custo de manutenção do FDIC é maior. Então, geralmente os FDICs têm essa questão. Mas entendi. É interessante. No mercado, quem hoje faz desconto de recebíveis é factoring, é securitizadora, é banco e é fundo de investimento de direito creditório, FDIC. Tá. E qualquer título pode ser usado para ser recuperado numa factory ou existem restrições? Para ser descontado? Na minha factoring hoje, na InvestMasters, nós costumamos hoje trabalhar basicamente com duplicatas, né, que leia-se boletos, e cheques. É o que nós mais trabalhamos.
Existe no mercado algumas opções de desconto de recebível de cartão de crédito, existem alguns outros títulos que você pode trabalhar, então qualquer título de crédito é apto a ser negociado. Hoje nós estamos trabalhando basicamente com duplicatas e cheques. Ok. Existe uma operação também que se faz, eu faço lá no escritório, que é voltada para algumas empresas que estão... Eu tenho uma empresa simples de crédito que trabalha junto com a Factoring, que eu posso fazer empréstimo para microempresa, empresa de pequeno porte, localizada em Americana e cidades vizinhas. Por lei, tem essa limitação de atuação. Então, mas eu consigo fazer empréstimos daí. Tá. É legal. Falou em empréstimo, mas você também falou sobre o dinheiro que você usa nessas operações ser seu, né? Ser da Master Invest Masters. Da Invest Masters, isso, dinheiro próprio. É possível eu, Renan, investir com você? Em tese, daria para nós fazermos uma operação de mútuo, Certo. que é uma operação que está regulamentada pelo Código Civil. Só que eu posso te pagar no máximo 12% ao ano, que é o que permite. Então acaba, às vezes, não sendo tão interessante para a pessoa que quer colocar. Eu também nunca fiz. Sempre optei por ser mais conservador e trabalhar com dinheiro próprio. Porque você sempre cria uma responsabilidade com terceiros. Mas, eventualmente, se alguém me procurar, por que não estudar? Legal. Na Factoring, isso, tá? Agora, numa securitizadora, eu vou emitir uma debênture, você pode deixar o dinheiro com a securitizadora. No FDIC, você pode comprar cotas do FDIC e ele vai trabalhar com o seu dinheiro, você vai ter uma remuneração por essas cotas. Aí no FDIC você tem tipos diferentes de cotas, dependendo do risco que você assume. Então tem todos alguns pormenores. Entendi. E é seguro? É seguro, sim. Perfeito. É auditado. Então é legal. Pessoal, dúvidas sobre Factory? Pode procurar diretamente o Lucas Brancati, ou pode me procurar, eu encaminho as questões. E se procurar ele, fala que conheceu pelo nosso podcast Direito Ilustrado, tá? Agora, entrando no terceiro e último tema do dia, vamos falar sobre holding. Holding tem uma cara de coisa errada, tem uma fumaça de algo errado acontecendo, mas não é. Não necessariamente, pelo menos. Então, começando pelo conceito, o que é uma holding, Lucas? Esse tema está bem em pauta ultimamente, né? Holding, basicamente, é uma empresa que faz gestão de outras sociedades. Existem 2 tipos de holding que fala-se, que é a holding pura e a holding operacional. Holding pura, ela só tem participação em outras sociedades, e aí você recebe os dividendos dessas outras sociedades da qual ela é sócia. A holding operacional, ela já se envolve na operação, no dia a dia dessas outras sociedades. Hoje o pessoal costuma falar muito em holding, mas quando quer se referir a alguma outra coisa, que é basicamente o planejamento patrimonial e sucessório. Holding familiar, que eles chamam, né? Eles chamam de holding familiar, que pode ser uma holding, como pode não ser bem uma holding. Então, a holding, tecnicamente, juridicamente falando, é uma sociedade que tem participações em outras empresas. Certo. Só que essa holding familiar, que resolve o planejamento sucessório, ela tem como objetivo, às vezes, a blindagem do patrimônio, às vezes, diminuir o imposto no caso do falecimento, é uma questão de benefícios fiscais, tributários. Então, isso é uma holding, é uma sociedade que tem como objetivo a questão da proteção do patrimônio, planejamento sucessório, questão fiscal, é isso que trabalha. Mas vamos pensar, se a pessoa tem um patrimônio grande, meu pai tem 10 milhões de reais em imóveis, quando ele falecer eu vou ter que pagar o ITCMD para passar para mim. Então, ao invés de eu pagar o ITCMD, no caso do Estado de São Paulo, 4% de 10 milhões dá 400 mil reais. 400 mil reais. Eu abro uma holding e coloco eu e meus irmãos e minha mãe, todo mundo, como sócio dessa holding. Todo mundo ali pertencendo a ela. Quando vier... Aí meu pai vai ter que pagar o ITBI. Não necessariamente. Para colocar o patrimônio na holding? Não necessariamente. Porque vai sair da PF para a PJ. Essa sociedade que você vai constituir, dependendo da forma como você estruturá-la,
ela pode ter isenção do ITBI na integralização do capital social. Entendi. Então, você pode colocar os imóveis dentro dessa sociedade e não pagar o imposto municipal. Tem algumas regras, você tem que pedir a isenção na prefeitura para poder levar registro e tudo mais. Tem algumas regras, como por exemplo, nos 2 anos seguintes à integralização, as fontes de receita dessa empresa, se vierem predominantemente do mercado imobiliário, você está sujeito a ter uma fiscalização e tem que pagar o ITBI. Com mais multa, eventuais coisas assim. Mas se você tiver outras fontes de receita que não sejam predominantemente do mercado imobiliário e elas corresponderiam a mais do que 50% do seu faturamento e você conseguiu a isenção, você está tranquilo, não vai precisar recolher o ITBI. 2 anos depois, você pode alterar o objeto dessa empresa para que ela passe a ter predominantemente receitas do mercado imobiliário e você não vai estar sujeito a uma fiscalização ou coisa desse tipo. Entendi. Então, existem formas de se estruturar. E aí, tudo depende caso a caso. A holding vai estar em nome... Os sócios da holding vão ser as pessoas físicas. Ela pode ter outras empresas dentro dela, que daí é uma holding de verdade, ou ela pode ser um instrumento de planejamento fiscal e sucessório e ter só os bens imóveis lá dentro, alguns bens móveis. Então, pode ser feito dessa forma. E como que funciona? Qual que é a grande sacada para você não pagar tanto imposto no inventário? Quando você constitui essa empresa, vamos falar que você tem filho. Você tem um filho. Você constitui essa empresa, coloca seus 10 milhões em imóveis dentro dela, você doa as cotas dessa empresa para o seu filho. Provavelmente seu capital social não vai corresponder ao valor de mercado ou ao valor venal dos imóveis. Então, você vai pagar ITCMD sobre essa doação de cotas, mas sobre o valor das cotas e não sobre o valor do imóvel. Uhum. Então, provavelmente o ITCMD vai ser um pouquinho mais barato. Seu filho vai receber essas cotas e ele vai gravá-las com usufruto. Então, ele não vai poder vender, ele não vai poder fazer nada. E nessa empresa você vai ser o administrador. Você vai receber os frutos dos aluguéis, você vai poder movimentar essa empresa, comprar e vender os bens que estão dentro dela. Seu filho é o dono das cotas dela. Só que não pode fazer nada enquanto você estiver vivo. Então, existe formas de se estruturar esse tipo de operação, ele é bem interessante. Dependendo do objeto social da empresa que você constitui, você vai poder ter benefícios fiscais, então pagar menos imposto, porque se você receber um aluguel na pessoa física hoje, você vai pagar 27,5%, dependendo a faixa do imposto de renda do qual você enquadrar. A empresa, dependendo do objeto social dela, do CNAE que ela tem, que é o cadastro na Receita Federal, você vai ter um lucro presumido, aí vai presumir uma parte da receita, aí vai entrar numa parte mais jurídica. Mas no fim do dia, o imposto vai ser menor. Não vai chegar nos 27,5%, às vezes pode chegar nos 15%, alguma coisa assim. Então vamos colocar que a holding cresceu, porque alugou com o dinheiro do aluguel, comprou outros imóveis e foi crescendo. Certo. Inclusive incluindo imóveis nos Estados Unidos. Tudo nessa mesma holding. Ok. De 10 milhões virou 15 milhões. Teve um acréscimo patrimonial aí de 50%. E o meu filho, nesse meio tempo, casou. E o patrimônio cresceu. E cresceu na constância do casamento. Mas a mulher dele vai ter direito a esse crescimento da holding, uma vez que está lá, não está? Vamos lá. Porque eu já ouvi falar de holding para dar uma burlada na divisão. Tá. E aqui vem a parte do errado, né, talvez. Mas não, dar uma burlada no divórcio. Não é só para entender como foi. Porque é uma questão legal e a lei prevê. Por exemplo, casamento, você tem regimes de casamento. Se for comunhão universal, não tem jeito. A mulher... Sim, não pensando no básico. Vai partilhar de tudo. Se você não falar nada, você vai casar pelo regime parcial de bens. Então vamos usar o regime parcial. Porque se for separação total, que é de um, é de um. Se for comunhão universal, tudo é de todo mundo. Agora, se for a comunhão parcial, se ele é dono das cotas antes do casamento, é dele e não da mulher. Porque ele já é sócio daquela empresa, a empresa cresceu, ele é dono das cotas, a cota que cresceu. E ele é dono daquilo e a esposa não. Ou a esposa é dona daquilo e o marido não. Pensando no inverso. Então, não comunica. Se ele recebeu a doação
posterior ao casamento, na comunhão parcial, em tese, comunicaria porque ele recebeu depois, em tese. Só que existe uma coisa que chama incomunicabilidade. Você pode colocar uma cláusula de incomunicabilidade que daí não comunica com o cônjuge. Certo. Então, tudo depende da forma como ela é estruturada. E aí é onde a questão de, se você receber uma doação de cotas com incomunicabilidade, por exemplo, no divórcio, em tese, não deve entrar na partilha. Tá bom, quero abrir uma holding. Quanto custa? É caro montar uma holding? E manter? Vamos lá, você vai precisar de assessoria profissional para abrir essa empresa. Então você vai ter que contratar um advogado, provavelmente contratar um contador para assessorar. Então você vai ter os honorários do advogado, os honorários do contador para poder fazer essa assessoria. Tem as taxas de abertura da empresa, caso você abra na junta comercial ou em cartório, existem tipos societários diferentes, cada um específico para determinados casos. Então, se você abrir na junta comercial, você vai ter os emolumentos da junta, e você vai ter os gastos de manutenção, que aí geralmente envolve impostos do dia a dia da empresa, contador, que hoje toda empresa precisa de um contador, tem as obrigações fiscais, tributárias, as regras que você tem que cumprir, as declarações que você tem que entregar. Então, existe um custo de manutenção. Se for uma holding que tem poucos bens lá dentro, talvez esses custos possam onerar um pouquinho. Agora, se for um patrimônio volumoso, às vezes não vai ser mais vantajoso que se estivesse pagando na pessoa física. Exato. Tudo uma questão de fazer conta. Tá. Por isso que o profissional pode te auxiliar nesse sentido. Existe risco para holding? Risco, você fala de uma ação judicial, coisa assim? No Brasil, nada é isento de risco, né, Renan? Você sabe, né? Então, tudo depende da estrutura, como você formulou. Obviamente, quando você cria uma nova empresa para colocar o seu patrimônio dentro, você está colocando uma nova camada de segurança. Só que, se você falar assim, tudo é isento de risco, não, é mentira. No Brasil, principalmente em ações trabalhistas, você tem alguma sujeição. Eu acho que é mais frágil ainda se a pessoa montar a holding depois que tomou a ação. Ou ainda, depois que está no prejuízo ali e fez isso para maquiar. Aí fica perigoso demais. Se você fez no curso da ação, aí é bem complicado. Se você faz antes... Como prevenção, como blindagem, porque acontece? Em tese, juridicamente aqui falando, uma empresa pode ser responsável, ter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o sócio ou atingir outra empresa de que ele participa quando você tem confusão do patrimônio, uma empresa paga a conta da outra empresa, desvio de finalidade, fraude, algum tipo... Se você constituiu a empresa, agiu com ela corretamente, não cometeu nenhuma fraude, uma empresa não pagou conta da outra empresa, não teve essa mistura de patrimônio, você está bem seguro. Agora, o brasileiro não tem esse costume, faz bastante bagunça. Sim, eu já estou imaginando o cartão black da holding pagando as coisas pessoais. E se isso acontecer, você está sujeito a risco. Então, assim, no Brasil, falar que não tem risco, mentira, não dá. Mas você tem muito mais segurança ao constituir uma empresa para gerir seu patrimônio e tudo mais. Muito, muito, muito mais. Faz sentido blindar, sim. É questão, por exemplo, pensando num eventual divórcio. Você é solteiro hoje, vai casar amanhã. Você vai casar na comunhão parcial, por exemplo. Você montou sua empresa hoje, antes do casamento. Seus bens estão lá. No momento que você divorciar, esses bens não comunicam. E agora? Não, vou abrir agora, não que eu vá fazer isso, amor. Mas eu tenho patrimônio. E ela é dona de 50% do que eu constituí junto com ela. Mas aí eu abro uma holding, coloco lá e coloco que é a cláusula de incomunicabilidade. Não, comunicabilidade você consegue colocar na doação. Certo. Ou antes de você construir, ela já tem Já tem a metade. Então ela vai ser sua sócia. Tá certo. Sócia na holding de um jeito ou de outro. Exato. Agora a última pergunta sobre holding é: por que é interessante fazer o registro da holding no Panamá ou em outro local? Assim, aqui em Panamá eu sei que tem uma legislação mais específica. Na verdade,
quando a gente estrutura hoje no Brasil, a gente estrutura aqui de forma interna. Até mesmo por uma questão fiscal, tributária, planejamento, você monta aqui. Obviamente que existem pessoas que optam por criar uma empresa fora do Brasil, que vai ser dona de alguns imóveis ou que vai ser dona de uma outra sociedade aqui no Brasil que detém esses imóveis. Só que daí você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você tem uma sociedade aqui no Brasil que é dona dos imóveis e você tem uma outra sociedade no exterior, se ela é sócia dessa empresa, você corre o risco dessa empresa ser tributada no lucro real aqui no Brasil. Então, talvez você pague mais imposto. Talvez você tenha uma empresa lá fora que seja dona dos imóveis no Brasil. Mas daí você tem que analisar muito bem as particularidades, caso a caso. Obviamente, se você montar uma empresa no exterior, você tem mais segurança no quesito de proteção do bem. Porque tudo que envolve sair do Brasil, você sai da jurisdição do Brasil. Então, aí você tem a questão da execução, mais difícil de encontrar, tudo mais. Falando então, antes lá de carta rogatória, etc. Exatamente. Então, óbvio que dá para estruturar tudo mais, mas tem que depender de uma análise caso a caso. Já fica bem mais caro. Então, se o patrimônio não é tão grande, talvez não vale a pena. Então, assim, dá para fazer? Dá. É interessante, dependendo do caso? Sim, mas precisa ser analisado caso a caso. E pelo que eu sei, no Panamá ainda tem uma legislação que protege muito a empresa deles. Né? Existe, vamos falar, Panamá é considerado um paraíso fiscal. Existem vários hoje espalhados pelo mundo. A maioria no Caribe. Ali, Caribe, América Central, a maioria, não todos, mas você pode constituir uma sociedade. Qual que é a grande vantagem? A questão tributária. Ela vai te cobrar muito menos imposto. E a questão de você ter que... essa proteção da justiça brasileira não atingir tão facilmente. Só que, obviamente, você vai acabar declarando no seu imposto de renda que você é dono de uma empresa lá fora. Se você não declarar, você está cometendo uma irregularidade aqui no Brasil. Se descobrirem, o seu prejuízo vai ser muito maior. Então, não recomendo que você não declare. Assim, se você for executado e o juiz deferir uma busca de bens lá, pegar seu imposto de renda, quebrar seu sigilo fiscal, vai aparecer lá que existe uma empresa lá fora. Essa empresa, que bens ela tem? Você não vai saber. Como que você vai executar essa empresa? Como você vai penhorar cotas assim? Muito difícil. Em outro país, como funciona a justiça daquele país? Você cria óbices. Talvez um advogado muito bom que atue nos dois países, que faça esse serviço, saiba algum caminho para chegar. Mas o advogado do dia a dia não vai saber. Então você cria muita dificuldade, você cria muita barreira. Mas já tem essas questões. Perfeito. Lucas, eu vou agradecer e encerrar aqui, dizer que foi muito boa a sua participação, gostei, foi muito claro. Todos os temas que a gente trabalhou aqui acho que ficaram bem mastigados. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aqui no vídeo. E se estiver assistindo pela TV Todo Dia, procura a gente nos nossos canais, Dr. Renan Faral, Direito Ilustrado, Cast, e manda sua dúvida, porque eu vou ter prazer em responder ou encaminhar para o especialista, tá bom? Lucas, faça suas despedidas agora. Muito obrigado, Renan, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição para ajudar quem precisar e quem tiver dúvidas sobre o tema que nós conversamos aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Peço, mais uma vez, que curta, compartilhe, comente e encaminhe para a pessoa que você acha que é importante assistir esse vídeo. Nos vemos semana que vem, às 5 horas da tarde na quarta-feira e às 5 horas da tarde na segunda-feira. Tem programa na TV Todo Dia e no nosso canal do YouTube é toda quinta-feira às 21 horas a estreia de um programa novo. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, curtam, acompanhem a gente, que vamos trazer cada vez mais o desenho do direito, o direito ilustrado para você. Um forte abraço.